E hoje vamos falar sobre Apocalipse 1, um dos livros mais incríveis e misteriosos da Bíblia. Vamos começar do início. Vamos começar com a leitura de Apocalipse 1. A minha leitura é na versão NVI. Você pode acompanhar em outra versão, pois o significado, o propósito do texto vai ser o mesmo. Vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo, e voltando-me ouvi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo, pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois as coisas que você viu, as coisas que são e aquelas que hão de vir depois destas. Mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então, só na leitura desse texto, nós já observamos aqui muitas revelações do Senhor. Aliás, o nome Apocalipse, nós já vimos no vídeo anterior, mas cabe ressaltar, o nome Apocalipse ele significa exatamente isso, revelação. Então, quando nós ouvimos Apocalipse, não significa meramente fim dos tempos, o fim do mundo, tragédias, mas significa revelação. Significa que Deus, na sua sublime graça, decidiu nos contar, decidiu nos revelar tudo aquilo que há de vir. Deus Pai deu a Cristo conteúdo do relato que, por sua vez, deu ao apóstolo João por intermédio do seu anjo. Talvez a expressão seu anjo, inclusive, possa ser traduzida por mensageiro, uma vez que a própria palavra angelos, ou seja, anjo, significa mensageiro. O verbo notificar indica, que esse relato, inclusive, usa sinais e usa símbolos. Na verdade, a gente percebe que o conteúdo desse livro, ele se estendeu diante de João, e fisicamente João estava na ilha de Patmos, mas quando a gente vê a descrição, a gente percebe algo sobrenatural de Deus, porque João também estava no deserto, João também estava em uma montanha, e tudo isso para testificar aquilo que o Senhor quer deixar como revelação para nós. Então o Senhor o leva a esses lugares, mas não fisicamente, e sim de uma forma espiritual, linda e misteriosa. Existe uma bênção para as pessoas que leem o Apocalipse em voz alta e também para aqueles que o escutam com o coração atento. Então eu quero convidar você a escutar essa mensagem, a se preparar para as mensagens de Apocalipse com o seu coração atento, disposto a ouvir, entender, compreender e, o mais importante, obedecer. Então nós temos no versículo 3 a indicação que não devemos ler Apocalipse de qualquer jeito. Nós não devemos ler Apocalipse meramente por curiosidade, ou meramente procurando algum erro, ou meramente buscando alguma questão esotérica, alguma questão sobrenatural, simplesmente por isso. Hoje, o nosso longânimo Deus espera, a fim de dar uma chance para que muitas pessoas que ainda não o reconheceram possam o encontrar e possam o reconhecer como seu único e verdadeiro Deus. Mas, naquele dia, não haverá mais espera, não haverá mais misericórdia. Aquele dia, o dia do juízo final, será um dia de aplicar julgamentos. Então, nós temos o Cristo que João vê na ilha de Patmos e que o faz instantaneamente se jogar aos pés de Jesus.
Esse Jesus que João viu na ilha de Patmos, vale ressaltar, não é o mesmo Jesus que os discípulos, incluindo o próprio João, viam ao caminhar com ele. Jesus, quando veio em carne, 100% homem, 100% Deus, era comparado a um cordeiro. Era alguém em quem o próprio Isaías diz que não havia beleza alguma. Era alguém onde as pessoas, os chefes, os conhecedores da palavra, se perguntavam, mas o que é de especial nesse homem? De onde vem o poder desse homem? Mas esse Jesus, a quem João vê agora, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Rei da Glória. Ele vem como um leão. O Cristo que João vê é diferente do Cristo que João conheceu. João, ele cumprimenta as igrejas da Ásia Menor, quando ele ordena o que deve ser feito, e ele fala, inclusive, da divindade, né, de parte da divindade de Deus, porque ele fala do Pai, do Espírito e do Filho. Sobre o Pai, João escreve, aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, o Deus eterno. O Pai sempre foi, sempre será e sempre estará conosco. O Senhor está além da história. Deus não pode ser limitado por um tempo, porque se ele pudesse ser limitado pelo tempo, ele não seria Deus. Também fala sobre o Espírito. O termo 7, que é usado ali para os 7 candelabros, as 7 estrelas, o 7, ele é um número de complementação, de padrão, né, trazendo ali um sentido de cumprimento do Espírito. Então repare, principalmente quando fala sobre as tochas de fogo, né, representarem os 7 espíritos, e também lá no capítulo 5, mais adiante, nós vamos ver que os olhos simbolizavam ali, os 7 olhos simbolizavam também o Espírito de Deus, ou seja, Cristo tem um Espírito e o Espírito aponta para Cristo. E esse Espírito é o mesmo Espírito que habita em nós, é o Espírito Santo. E aí João fala também sobre o Filho. O Filho é Jesus Cristo. Ele apresenta como Cristo em sua pessoa trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como Jesus vem à Terra e nós vemos ele como um profeta, uma fiel testemunha de quem? De Deus Pai, um sacerdote, porque ele é o primogênito dos mortos, que é superior aos ressuscitados. Então todos nós que cremos em Jesus, que somos salvos no Senhor, vamos ressuscitar. Mas Jesus é o principal dos ressuscitados. E o Senhor Jesus também se apresenta como rei, porque ele é soberano dos reis da terra. Então o Senhor tem todo o poder. E João também fala, ele louva a Deus, na verdade, né, por conta da sua obra, que também é tripla. A obra de Jesus ela foi realizada lá na cruz, e com essa obra Jesus nos amou. Em primeiro lugar, Jesus nos amou, e a palavra é categórica quando ela diz, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho. Então o próprio Pai nos ama, o Espírito Santo nos ama porque intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Mas Jesus naquela obra, na cruz, ele nos amou, ele também nos libertou, porque nós estávamos destinados ao fogo eterno do inferno, à perdição total. Então Jesus, a morte de Jesus naquela cruz, nos liberta de estarmos presos nos nossos pecados. E também Jesus, ele nos constitui como um reino de sacerdotes. Então agora, diferente da tradição judaica do Pentateuco, não haverá apenas um sacerdote, mas haverá um reino de sacerdotes, aonde Jesus continua sendo superior, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Mas a partir de agora, não existe uma pessoa específica que é responsável por todo o povo. E sim, todo o povo é responsável, todo o povo é feito um reino de sacerdotes. Existem sim as autoridades, logicamente, por meio das quais o Senhor continua falando, né, e treinando-nos a respeito da autoridade do reino. Mas o Senhor nos faz um reino de sacerdotes. Ou seja, se você é homem e você se converteu, você a partir de agora é um sacerdote no seu lar. Mas se você é mulher e também se converteu, você também é uma sacerdote dentro do seu lar. Ou seja, todos nós temos agora a missão de ligar Deus Pai, ao qual nós temos a comunicação, porque Jesus restituiu, nós temos a obrigação, o chamado de ligar Deus Pai com as pessoas que estão próximas de nós, que ainda não o conhecem.
nós temos a necessidade, a partir de agora, da intercessão, de nos colocarmos no lugar entre Deus e uma denominada pessoa e pedirmos em favor dela. É aquele trabalho do sacerdote do Antigo Testamento, que agora passa a ser de toda a igreja. Nós reconquistamos em Cristo o domínio que perdemos em Adão. Porque em Adão, a autoridade que estava sobre as mãos dele foi dada a Satanás. Mas em Cristo, a autoridade foi recuperada de Satanás e entregue à igreja. Então esse é um pouquinho do relato de quem João viu. João viu o Cristo ressurreto, o Cristo Rei dos Reis, o Cristo Rei da Glória, o Cristo que é o leão da tribo de Judá, o Cristo que há de nos buscar. E sabe, nós também o veremos face a face. Louvado seja Deus pela sua vida, obrigado por estar acompanhando esse vídeo e que você possa meditar nas palavras que aqui foram ditas e principalmente meditar na palavra do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Cristo que João ouviu. E vamos falar também como é que nós ouvimos ao Senhor nos dias de hoje. Então, fique atento e se esse vídeo já está na playlist, acompanhe. Muito obrigado pela sua companhia, se inscreva no canal e deixe seu comentário, que vai ser muito bacana. Eu vou ler cada um deles e, se possível, também vou estar respondendo aí o pessoal que for comentando. Muito obrigado, Deus abençoe.